Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Peixoto, da equipe de Constitucional, e essa aqui é mais uma iniciativa nossa para a gente ajudar vocês aí na preparação para a OAB e concursos. E eu resolvi gravar esse vídeo falando um pouquinho do agravo de instrumento. Então, uma modalidade recursal aí que o pessoal encontra um pouco de dificuldade, fica um pouco receoso na hora de conseguir pensar, imaginar e criar a estrutura desse recurso. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando se fala de agravo de instrumento é saber a fundamentação. O agravo de instrumento tem fundamento no Código de Processo Civil, está previsto no artigo 994, inciso 2º, bem como no artigo 1015 até o artigo 1020, que traz todo o procedimento do recurso, como é que ele vai ser processado e tudo mais. Bom, dito isso, a gente tem que pensar nos requisitos do agravo de instrumento. A gente se recorda lá da parte da teoria geral dos recursos, de que para cada decisão judicial eu preciso ter um recurso, certo? Então, eu tenho uma decisão, eu vou ter um recurso específico. E com o agravo de instrumento não é diferente. O agravo de instrumento ele vai ser manejado, ele vai ser interposto contra uma decisão interlocutória. É uma decisão interlocutória, então, que possibilita o manejo do agravo de instrumento. Aí você me pergunta, professor, mas o que é uma decisão interlocutória? E eu te respondo. A decisão interlocutória, de acordo com o novo Código de Processo Civil, é um provimento jurisdicional de caráter decisório que não é sentença. Ou seja, o próprio legislador deu um conceito residual da decisão interlocutória. Ele falou, se tiver caráter decisório e não for sentença, é decisão interlocutória. Mas aí eu te digo, o que é uma sentença para você poder fazer essa exclusão? A sentença é um provimento jurisdicional de caráter decisório, na qual o juiz encerra uma fase do processo, a fase de conhecimento ou a fase executiva, resolvendo ali com ou sem resolução do mérito, artigos 485 e 487 do Código de Processo Civil. Então, isso é importante, você ter em mente esses conceitos. Mas cuidado, porque não é qualquer decisão interlocutória que me permite interpor o agravo de instrumento. O novo Código estabeleceu lá no artigo 1015 um rol taxativo, ou seja, somente naquelas hipóteses eu posso me valer do agravo de instrumento. Se não tiver, você não conseguir enquadrar a decisão interlocutória em uma daquelas hipóteses, não cabe agravo de instrumento. Você vai poder suscitar essa questão lá em preliminar de apelação, lá no final do processo. Quer um exemplo? A decisão do juiz que indefere a realização de determinada prova. Você como parte, quer realizar determinada prova. O juiz disse que não vai realizar aquela prova. Essa decisão não permite o agravo de instrumento. Na sistemática antiga, sim. Agora, hoje, no novo código, não permite mais. Então, fique atento. Cuidado. É um rol taxativo. Somente naquelas hipóteses eu posso interpor o agravo de instrumento. Perfeito? E adiante, então, como é a estrutura desse recurso? O agravo de instrumento ele é dirigido diretamente ao tribunal. Se ele é dirigido diretamente ao tribunal, eu faço uma petição só, petição única, dirigido ali ao excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente ou eventualmente algum outro ali que o próprio regimento interno vai estabelecer. Se não for o presidente, pode ser o vice ou o presidente de uma determinada sessão, depende do regimento interno, mas via de regra será endereçado ao presidente do tribunal. Depois disso, fez o endereçamento, fez a qualificação das partes ali no preâmbulo, disse que está inconformado com aquela decisão que foi proferida, vem síntese do processo, razões ali da reforma, você vai trabalhar a fundamentação, trabalhar a parte do direito e depois requerimentos finais do seu recurso, que é muito simples, é o conhecimento e o provimento do recurso para reformar ou eventualmente anular aquela decisão, ok? Bom, então fica em mente essa estrutura, uma petição única. E aí trazer um exemplo para vocês de agravo de instrumento. Pensa comigo, a decisão que indefere a tutela provisória numa ação de rito comum. Então, essa decisão que indeferiu a tutela provisória me permite interpor o agravo de instrumento. Temos também liminar em mandado de segurança, liminar em ação popular, em ação civil pública, são os exemplos mais clássicos que a gente vê em provas que trata de decisão que é possível interpor o recurso de agravo de instrumento. Para a gente terminar, a parte dos requisitos que o agravo de instrumento tem, ele tem uns certos requisitos específicos que você não pode deixar de mencionar na sua petição.
São eles. Primeiro, eu tenho que mencionar na petição o nome e o endereço dos advogados, tanto do agravante quanto do agravado. Está previsão isso no 1016, inciso 4º do Código de Processo Civil. Você pode colocar isso no início ou no final da petição. Importante é que coloque. Além disso, eu tenho que juntar as peças obrigatórias. Quais são elas? É a petição inicial, eventualmente uma contestação, a decisão agravada, cópia da certidão de publicação dessa decisão, as procurações que foram ou que outorgaram poderes tanto para os advogados do agravante quanto do agravado, são requisitos obrigatórios. Eu tenho que colocar isso, juntar isso na peça. Por quê? Como é dirigido diretamente ao tribunal, o tribunal não sabe o que está acontecendo no primeiro grau. Então você tem que informar, dar todos esses detalhes para o tribunal poder intimar, inclusive, a parte contrária. Então, pessoal, são essas aqui as dicas básicas a respeito do agravo de instrumento. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então, deixa aí seu comentário se você gostou e a gente se vê por aí em outros vídeos. Um grande abraço para vocês e tchau!